Olá, pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um episódio nosso aqui do Ergonomia em Live. Sempre às terças-feiras, 20 horas, horário de Brasília, o nosso bate-papo aqui com conteúdo sempre relevante na área da ergonomia. E seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está subindo aqui para participar desse bate-papo. Hoje com uma convidada que retorna essa série aqui de lives, né, sobre ergonomia. E agora para a gente conversar sobre a ergonomia do futuro. Daqui a pouquinho ela está subindo ali com a gente já, né, para a gente ter esse bate-papo. Então, seja bem-vindo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos já começar a interagir um pouquinho aqui, né? Coloca aí o nome, a cidade de onde vocês estão ouvindo, assistindo e, claro, também interagindo. Por quê? Porque a nossa live aqui, ela é interativa. Você pode participar fazendo perguntas para a participante, a nossa convidada, ou para mim, fique à vontade de direcionar as suas perguntas. E até mesmo, caso você queira, direcionar, né, uma resposta a qualquer pergunta que venha aqui. Então, fique à vontade, nós somos, aqui é interativo mesmo. Então, vamos lá. Pessoal, sem mais demoras, vamos apresentar a nossa convidada aqui, que volta pela terceira vez aqui no Ergonomia em Live. E eu fico muito feliz pelo convite dela, né, pelo aceite ao convite que eu fiz a ela, porque isso demonstra a relevância e a importância desses bate-papos aqui. Mas eu vou fazer esse agradecimento pessoalmente. Bom, a nossa convidada de hoje é a professora doutora Maria Renata Stellin. Ela é arquiteta e urbanista, engenheira de segurança do trabalho, especialista em higiene ocupacional, mestre e doutora pela Poli-USP, professora de ergonomia nos cursos de pós-graduação da Poli e ministrou o curso em Portugal sobre ergonomia. E está escrevendo vários artigos sobre ergonomia na revista Prevem, e será capa desse mês, do mês de setembro, da edição número 11 da revista Prevem, justamente um tema sugerido por ela, matéria de capa, autora principal aí do tema, né, que é ergonomia do futuro. Vou enviar o convite para ela ali, para ela aceitar para a gente. Vamos lá, já está subindo aqui. Carregando aqui para a gente. Olá, Renata! Olá! Boa noite, tudo bem, Anderson? Boa noite, doutora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, desculpa. Muito obrigada, Anderson. Aqui a nossa live. Pois é, eu estou aqui, estou muito feliz de estar novamente com a Ergo Company, com o Anderson. É sempre um prazer estar com vocês aqui para a gente conversar sobre um assunto tão importante, né, relevante. E muitas pessoas até perguntaram muito, poxa, você vai falar sobre o futuro, você mexe com astronomia, astrologia, o que você mexe? Não, calma, pessoal, o futuro, ele está aí já, né, Anderson? É um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, né? Ligue já. Ligue já, é isso mesmo. Pô, tem gente que nem vai saber o que é isso, Renata. É verdade. Estamos entregando, hein? Estamos entregando, Anderson. Ai, vamos lá, vamos lá. Renata, eu estava comentando aqui com o pessoal e é uma honra, novamente, receber pela terceira vez uma doutora com uma bagagem curricular igual a sua, filha de quem é, né? Também uma celebridade na área da engenharia de segurança do trabalho, da higiene ocupacional, e que você está voltando aqui pela terceira vez. Eu digo que talvez não é apenas pelo gostar de transmitir o conhecimento. Eu acho que isso move muito o professor, né? Essa paixão por compartilhar o conhecimento. Mas eu acho que também esse aceite seu para estar aqui representa a relevância desse canal, desse momento que nós paramos aqui pelo menos uma hora para conversar e trazer um conteúdo de relevância e fazer com que a ergonomia se torne acessível.
Então, eu agradeço a você a esse aceite aqui novamente com a gente. É um prazer, Anderson, prazer. E boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez aí a participação de todos aí, para a gente estar trocando essas ideias, né, realizando esse bate-papo tão gostoso aqui sobre um assunto tão importante, né, hoje, principalmente hoje em dia. Ok. Pessoal, hoje eu vou interagir, hoje eu vou beber mais água do que de costume. Eu estou com uma dor de garganta, estou com uma pastilha aqui. E hoje, né, tem uma série de lives ainda para fazer. Então eu vou interagindo aqui, molhando de vez em quando com a garganta para não dar uma crise de tosse aqui na frente de você. Eu acho que vai ficar muito mais feio do que eu pegar minha garrafa. Tudo bem, Anderson, sem problemas. Fica à vontade. Vamos lá. Vamos para o nosso tema, então, Renata? Vamos lá. Aqui. Peraí. Pronto. Vamos conversar, então, sobre o nosso tema. Renata, a gente... você propôs, né, e eu faço parte do corpo editorial também dessa revista, a revista Prevem, uma revista 100% digital, 100% online, 100% gratuita, sobre a área da segurança e saúde do trabalho, onde que nós temos como presidente e coordenador do Conselho Editorial, o professor Dr. Robson Spinelli, que estará conosco na próxima terça-feira, falando sobre a NH11, né, um dos autores dessa norma de higiene ocupacional, estará junto com a gente aqui, falando justamente sobre a NH11. Você propôs, né, olha, o que acha da edição de número 11, a gente abordar a ergonomia e ter um título, matéria de capa, ergonomia do futuro, né? E quando a gente provoca, sobra a responsabilidade, né? Então tudo bem, adoramos o tema, você, né, vai para a capa com a matéria principal ali. Mas aí, ergonomia do futuro, deixa eu tentar entender aqui. O que seria essa ergonomia do futuro? Será que nós estamos falando de uma tendência de mercado ou realmente de uma transformação do trabalho? É interessante essa colocação. Primeiramente, eu estou muito feliz, né, de ter essa oportunidade de ser matéria de capa aí da revista Prevem, e é uma revista que todo mundo tem essa acessibilidade, é uma revista digital, onde a pessoa pode gratuitamente estar participando aí, né, e vendo todos as matérias que serão publicadas, né, e eu acho bem interessante. Pessoal, só desculpa que eu tenho o meu cachorrinho Odin, que se ele não ficar aqui em cima, ele não fica quietinho, ele quer participar, tá? Mas Odin, vamos lá. O pai do Thor tá ali, gente. O pai do Thor tá aqui. Então, voltando ao assunto. Então, o que acontece? Essa questão da ergonomia do futuro, com a questão da pandemia, ela começou a entrar em muita ênfase no trabalho, questionamento das pessoas, questionamento do trabalhador e das empresas com relação a esse posicionamento. Quando a gente fala em tendência, a palavra tendência, o que ela nos remete? Ela nos remete a um termômetro, né, uma bússola. Então, ela tem um lado que ela evidencia as oportunidades, né, do mercado, dos produtos, e outra que norteia essas decisões e direções, né, que são muito importantes. Qualquer negócio é influenciado pelas tendências, hoje em dia. Então, sendo ele, independente se for pequeno, se for um grande negócio, ele sempre vai estar sendo influenciado pelas tendências, porque as tendências vendem, né? As tendências, elas norteiam as pessoas. Por exemplo, um exemplo disso, né? A compra online. A compra online, ela já existe há um tempo. Muitas pessoas que, principalmente a geração nova, por exemplo, que a gente chama de geração Z, aquela que nasceu em 98, né, a partir de 98, elas começaram a utilizar essa questão da compra online. Coisas que nós, gerações mais antigas, já não fazíamos tanto. A gente tinha, assim, a questão de ir na loja, de escolher, de estar passando o cartão, de estar fazendo cheque, de estar dando dinheiro. A gente não tinha muita credibilidade nessa questão. Exatamente, né? Esse carnê que... tinha. Exatamente. E aí, o que acontece? Isso mudou muito, né? E aí, com a pandemia, o que aconteceu?
essas questões, elas viraram uma rotina nossa. Hoje em dia, a gente foi obrigada, vamos dizer assim, essa geração, a passar por compras online, a começar a conversar mais com relação à tecnologia, né, para as pessoas viverem mesmo, né, elas fazem o mercado, agora a gente pede o mercado online, a gente compra roupa online, a gente compra, eu preciso de um fone, compra online. A gente está vendo que isso não tem problema, que você pode colocar os seus dados ali, que você vai receber sim o produto na sua casa, porque às vezes a gente tinha muito medo disso, de ser enganado, né, e tal, e a gente vê que cada vez mais a tecnologia está nos proporcionando essa evolução com relação à credibilidade de funcionar isso. Então, eu acredito que essa questão de tendência de mercado é uma tendência natural, que é a tendência, o ser humano, ele sempre segue a tendência, né, a tendência de mercado, para sobreviver mesmo, né, você tem que tá realizando isso, transforma também o trabalho, que você perguntou, transforma porque as pessoas vão ter que trabalhar de maneiras diferentes, de acordo com essa tendência, né? Se a gente tem um trabalho agora mais online, se a gente não tem mais aquele atendimento que a gente tinha antes, então, enfim, as pessoas vão ter que se adaptar a essas questões, que são tendências e são também a questão do mercado aí, a questão das transformações do trabalho que você perguntou. Certo. Então, esse futuro seria essa transformação pelas tendências? Então, porque assim, deixa eu só reformular, porque às vezes a tendência, ela é passageira, né? Então, tem tendências que ficam, e a gente está vendo aí as compras online. Eu tenho certeza que é alguma coisa que vai virar costume, né? Mas existem tendências que vêm, passam e vão embora, né? Claro, né? Isso aí tem... Sim. Uhum. Tem coisas que vão perpetuar e tem coisas que não, né? Tem coisas que vão perpetuar. São as coisas que funcionam, são as coisas que são mais práticas e são as coisas que vão nos levar realmente a uma agilidade tanto de custo-benefício, né? Porque as empresas estão olhando muito essas questões, e quanto a funcionabilidade, né, se isso vai funcionar mesmo. Então, quer dizer, claro, tem coisa que funciona, tem coisa que não. Então, o que vai funcionar, vai continuar, e o que já está funcionando. Na verdade, a palavra futuro, quando a gente fala economia do futuro, o futuro é daqui 2 segundos, né? Pronto. Já chegou. Às vezes a gente pensa no futuro como algo muito longínquo, lá daqui 10 anos, daqui 15 anos, não. O futuro é agora, o presente é agora, o que a gente está vivendo agora, exatamente nesse segundo. Amanhã já é o futuro, né? Entendi. Então, a gente precisa pensar nisso, a gente tem que raciocinar, plantar as coisas de hoje com relação a essas questões de tendências e oportunidades e construir isso para o nosso futuro, né? Então, a ergonomia também está caminhando para isso, também está evoluindo para essas realizações, né, do trabalho. Entendi. Até teve uma pergunta aqui que o Maico colocou, mas com isso, a síndrome do pensamento acelerado também não cresceu de forma assustadora? O que fazer para prevenir os males disso? Né, que a gente entra numa questão... a gente já tem uma questão clínica, né, da síndrome. Sim. Mas pensando na ergonomia, onde que a gente tem que agir antes, né? O que a gente poderia imaginar na relação homem-trabalho, que a gente poderia imaginar para diminuir, talvez, essa ansiedade, essa questão do pensamento acelerado pelo volume de informações? Então, essa questão cognitiva que entra na ergonomia, com relação a isso que o Maicon perguntou, obrigada, Maicon, boa noite, obrigada por mais uma vez estar conosco, o Maicon sempre aí presente nas nossas lives, né? E, assim, a questão que você pergunta, ela é muito importante, porque as pessoas, naturalmente, já são ansiosas, né? A gente já tem uma certa ansiedade natural. E, preconizando essas questões de tendência que vão acontecer, as pessoas precisam, emocionalmente, se preparar para isso também. Se preparar em que sentido? Tentar criar uma rotina,
tentar criar, assim, ser menos ansioso, fazer uma alimentação correta, tentar fazer um exercício, por exemplo, tentar se cuidar, tentar cuidar da saúde, tentar ver que isso pode se tornar uma rotina natural e tentar fazer o melhor possível. A questão da ansiedade, ela só atrapalha em tudo. Ela atrapalha na hora de você pensar, na hora de fazer as coisas, na hora de você trabalhar. Ela atrapalha muito o raciocínio, né? E às vezes não puxa até a memória. Às vezes você sabe alguma coisa, aquele lance que a gente fala dos brancos e tudo mais, isso atrapalha muito. Então, a gente precisa tentar minimizar isso. E como que a gente minimiza isso para o futuro? Então, as empresas, elas já estão se preparando para receber quem vai voltar. Mas tem gente que as empresas estão vendo que não vão voltar, que elas vão continuar com o trabalho. Por exemplo, até tem uma pesquisa sobre trabalho que foi feita pela FIA, que então você pulou tudo o roteiro aqui que nós montamos. Ai, desculpa, não pode. Não, então tá bom, já respondi do Michael, então, né? Deixa eu dar porrada palestrante aqui, gente. Desculpa, Anderson, não, então não vou parar. Vamos lá, vamos para outra coisa. Pernas agora. Desculpa, vamos lá. Deixa eu perguntar, então. Pergunta aí. E aí? Não, vai para a segunda aí, vai para a segunda. Amizade é complicado, gente. É isso, e pior que a gente vai ter ao vivo essas coisas, né, Renata? É verdade. Renata, antes de falar da pesquisa, e pegando o gancho que o Michael trouxe, né, em relação às questões de síndrome, né, transtornos que esse futuro nos reserva, né? Será que a gente pode imaginar que nós estamos, esse futuro, né, ele representa novas relações de trabalho e com o trabalho? E, sendo uma ou outra, quais os impactos positivos e negativos? Talvez os negativos a gente já começamos a falar sobre as questões aí cognitivas, psicossociais, né? Então, será que nós estamos falando sobre novas relações de trabalho e também com o trabalho? Exato. As duas coisas. Nós estamos falando de relações de trabalho, por exemplo, as relações, nós, como pessoas, como ser humano, e o nosso trabalho, como é que a gente vai desenvolver isso, como é que a gente vai criar nossa rotina, a gente tem que ser muito disciplinado para isso, para que a gente mantenha a nossa saúde e a nossa rotina, uma rotina correta de trabalho, com horas de trabalho, com horas de descanso. Isso é uma rotina de trabalho que a gente tem que ter. E outra coisa é a relação com o trabalho. Como que é essa relação com o trabalho? Antes a gente tinha reuniões pessoais, agora a gente tem reuniões virtuais. Então a pessoa, ela precisa ter esse contato. Por exemplo, você sabia que antes da pandemia, Anderson, 70% da questão de educação nos Estados Unidos não tinham à distância, ensino EAD? 70%? Sabia disso? 70% dos Estados Unidos. Então, é muita gente. Quer dizer, eles precisaram se adaptar com isso. Uhum. Né? E o Brasil também, muita gente teve que se adaptar com o trabalho online. Não tinha como um computador adequado, não sabia como ligar o botão, muitas vezes não tinha UTI. Enfim, essas questões de reuniões virtuais, além da pessoa ter que, por exemplo, também muitas vezes expor você mesmo, por exemplo, na sua casa, né, o seu meio ambiente, por exemplo, muitas vezes as pessoas não têm um cenário atrás, você vai ligar no quarto, você vai ligar no seu escritório, na sala, enfim, as pessoas tiveram que expor a sua vida pessoal de uma certa forma, né? E agora as pessoas já estão arrumando aqueles cantinhos, assim, mais bonitinhos, onde elas podem estar aparecendo, onde ficaria melhor visualmente para estar fazendo uma reunião de trabalho, né? Por exemplo, você não pode aparecer numa reunião de trabalho numa piscina de biquíni, entendeu? Fica complicado, né? Então, é por isso que eu falo, essa relação da reunião virtual também se tornou diferente, né? É uma coisa, como é que você vai mostrar? Porque você vai se mostrar, quando você está numa reunião, você está abrindo a sua casa, a gente está conversando, as pessoas estão te vendo, estão vendo a gente, né? E todo o nosso entorno. A questão também, por exemplo, das tecnologias que eu estava falando, isso daí está impactando demais, porque muita gente não tinha acesso às tecnologias, muita gente não sabia fazer uma questão virtual e tudo mais. Por isso que eu falo que no futuro, essas gerações que estão vindo aí,
eles já têm alguns conceitos diferentes, que é o futuro, tá? Com relação à tecnologia, eles já nasceram com tecnologia. E, por exemplo, eles estão procurando muito mais, vamos dizer assim, mini cursos, ou alguma coisa de freelance, alguns trabalhos eventuais. Então, assim, a postura do trabalhador também está mudando, né? Então, agora não é só simplesmente, eu tenho que ter aquele trabalho de 8 horas, aquele trabalho fixo, é só aquele e tal. Não, as pessoas estão buscando coisas novas, porque essas tecnologias estão abrindo esses espaços, né, para as pessoas conhecerem outras pessoas, para as pessoas terem outros tipos de fontes de conhecimento. Isso está sendo muito bacana, né? Eu estou conversando com várias pessoas da Europa, enfim, ali, para poder ter essa troca de informações, né, o que está acontecendo lá, o que está acontecendo aqui, migrar essas informações muito mais rapidamente, você pode fazer trabalhos, artigos, enfim, conversando, parcerias muito interessantes. Nós mesmos nos conhecemos na pandemia, né, Anderson? Sim. Então, a gente conversou muito, fizemos várias reuniões, conversamos várias ideias. Então, isso é a nova realidade, né? É a realidade do trabalho da gente. E para a gente ter essa qualidade de vida, esse trabalho, para não ter esse estresse, essa depressão, enfim, que as pessoas têm, como elas também tinham no trabalho real, porque a gente tinha isso também no trabalho real, se você for ver, as pessoas também já tinham estresse antes da pandemia, já tinha depressão antes da pandemia, e essa questão da nova realidade do trabalho só foi um item diferencial, e que precisa ser visto para não afetar ainda mais, né, não aumentar ainda mais, agravar mais os problemas que a gente sabe. E a questão... Eu vejo também essa geração, né, atual agora, né, essa última geração, uma geração, igual você disse, totalmente conectada com a tecnologia, e um padrão comportamental bem diferente das gerações anteriores, no sentido de, enquanto se procurava, teve um momento que no país, Brasil, né, procurava ser funcionário público porque era de carreira, era estabilidade e tudo mais. Depois, a busca pela carteira assinada, pela garantia do salário e dos direitos. Essa nova geração, como você disse, é uma geração que parece que elas querem algo bem pontual, né? Então, ganha o dinheiro aqui, ganha o dinheiro ali, ganha, né? Ele chama tudo isso de trabalho, mas nada é estável, a grosso modo dizer, né? Isso pode ser um reflexo negativo, eu falo assim, a longo prazo, porque vai chegar um momento que talvez, e aí a gente pode basear por nós, que as energias, por mais conhecimento, por mais vontade, chega uma hora que as energias não são tantas ou a gente não consegue acompanhar tamanhas evoluções. Isso não pode ser um aspecto também negativo? Bom, eu vejo assim, que existe negativo e positivo. Eu vejo mais positivo que negativo, Anderson. Por quê? Porque, assim, essas questões dessa geração nova, que nasceu nos anos 98, mais ou menos, que a gente chama de Z, né, os nascidos depois de 1998, eles têm essa vida e trabalho muito em harmonia. Então, é diferente. Porque o pensamento que a gente tinha na nossa época era assim, você tinha o seu trabalho, saía para ir no trabalho, você tinha o trabalho, o estresse do trabalho, depois você chegava em casa, você tinha a sua casa, né? E o que acontece? A gente foi inserida nessa geração Z, assim, de uma hora para outra, puf, né? Com essas questões que aconteceram agora com a pandemia. Então, a geração Z é muito mais natural para eles, porque eles já têm essa vida e trabalho em harmonia. Por exemplo, por que eu falo isso? Porque eles já nasceram com o celular na mão, eles já nasceram com internet, eles já nasceram sabendo da globalização, eles já nasceram fazendo intercâmbio. Você vê, na nossa época, muito difícil uma pessoa fazer um intercâmbio, falar internacionalmente, as ligações eram difíceis, né? A gente tinha que fazer e-mails, enfim, tinha uma coisa muito menos pessoal do que a gente tem hoje. Hoje não, essa geração, ela, desde pequena, ela já está conectada, já fala com a avó, com o tio que está longe, né?
E aí depois eles estudam já dessa forma, tem cursos, por exemplo, as formações acadêmicas que a gente conhece, não convencionais, né? Por exemplo, que eles chamam de micrograduações, por exemplo. Então, eles já têm certificados e portfólios digitais, né? Então, tudo está sendo feito pelo esse meio de digitalização. E essa geração, eles também querem diversificar, sabe, a sua renda. Então, assim, eles querem ser freelancers, eles querem esses empregos temporários, eles querem, olha, para você ter noção, eu fiz uma pesquisa dessa geração Z, 46% preferem trabalhar dessa forma, porque assim eles conseguem conhecer mais pessoas, ter mais experiências, e eu acho assim, você fala, no futuro, quando eles cansarem, né, quando eles forem mais velhinhos, como é que eles vão fazer? Talvez as tendências sejam essas, né, a gente precisa, é aquela coisa que eu estava falando da tendência, é uma bússola, né, isso vai depender do mercado, dos produtos que vão sendo oferecidos, o que a gente vai estar propondo, né, o que vai ser mais importante, o que não vai ser, eu acho que toda essa questão está envolvida. Ok. Doutora, a Gabriela Silva fez uma pergunta aqui, que eu vou complementar com a pergunta aqui também. Uma outra pergunta. Pela sua visão, em empresas de outros países, quais situações já foram vistos referentes à ergonomia 4.0? E aí, eu fazendo um parênteses entre ergonomia 4.0 e indústria 4.0, eu pergunto também, né, a indústria 4.0 é um avanço para o trabalho ou para o trabalhador? Obrigada, Gabriela, pela sua pergunta. Anderson também complementando essa pergunta, muito importante. Bom, a gente sabe que a indústria 4.0, né, que é a revolução industrial, ela começou em 2011, né, numa feira de produção da Revolução Industrial na Alemanha, tá? E o que aconteceu? Essa Revolução Industrial, ela trouxe novos processos, né, de produção mais eficientes, mais autônomos, né, e também mais customizáveis. E o que acontece também? Se a gente for ver esse trabalho, esse avanço da indústria 4.0, com os robôs, a gente consegue fazer trabalhos, executar trabalhos muito mais rápidos do que um ser humano, né? Isso é inegável. A gente consegue completar uma tarefa com um tempo muito mais curto. E isso refletiu muito a Europa, a Alemanha, principalmente, né? A Holanda, eles têm muito essa parte evoluída da indústria 4.0. E aqui no Brasil se reflete nas indústrias automobilísticas que são de fora, né? E a gente trouxe muito essa parte de robotização. E só veio acrescentar, mas claro que o ser humano não vai ser substituído com relação a certas funções. Por que eu falo isso? Porque as máquinas, elas precisam de manutenção, elas precisam de funcionabilidade, então alguém teve um processo que realizou, ele fez um estudo, ele fez um protótipo no computador, ele fez algumas coisas que nos facilitaram a vida, né? E isso foi feito por um ser humano, e que a indústria 4.0 veio para agregar. Agora, o que acontece, né, com isso, interessante disso? Você fala, né, o avanço para o trabalho ou para o trabalhador? Na verdade, para as duas coisas. Então, o trabalho, ele ganhou esse avanço, né, ele está ganhando cada vez mais. As indústrias, eu já falo que, com certeza, elas estão adquirindo mais maquinários, mais robôs, essas questões todas. A pandemia também teve um crescimento na análise percentual nessa reflexão dos gerentes e diretores de empresa, porque eles estão vendo o quanto é importante você também preservar essa saúde do ser humano, e como a gente ainda não sabe exatamente como realizar isso 100% no trabalho, as máquinas estão sendo opções de lucratividade, de tempo e também de investimento. Então, muitas pessoas, infelizmente, também com essa questão, elas vão perder os empregos delas, a gente sabe, né? Fatalmente, muitas pessoas vão ser substituídas
pelas indústrias, pelas empresas que poderão utilizar os robôs e essa tecnologia, porque isso é inevitável. Então, as pessoas vão ter que se preparar para isso, né? Porque muita coisa está baseado na tecnologia, fundamentado na tecnologia, e o futuro chegou, né? Sim. Então, a gente acha que o futuro está longe, mas é como eu falei, o futuro já chegou. E a gente precisa se preparar para esse futuro. É muito importante que as pessoas reflitam isso, os seus conhecimentos, o que elas podem aproveitar durante essa época da pandemia para realizar de cursos, para poder se aperfeiçoar, para poder passar esse conhecimento. As pessoas estão querendo conhecimento, as pessoas estão querendo aprender, e elas precisam disso para se aperfeiçoar e vender, e viver nesse mundo que a gente vai viver, no futuro, que é o amanhã, né? Então, é isso que a gente precisa refletir muito. Então, sim, vai ter um avanço no trabalho e no trabalhador. A gente vai ter novos trabalhadores, novos tipos de trabalhadores, com outras cabeças. E, inclusive, os gestores também de empresas, eles precisarão também ter novas cabeças, eles precisarão entender de tecnologia, precisarão estar alinhados com as tecnologias para eles poderem cobrar também. Quer dizer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou proceder nesse setor, como é que eu vou alinhar isso com o meu funcionário? Eu preciso saber também, né, como é que funciona isso. Porque aí o meu funcionário, sim, vai poder operar da forma que a gente está fazendo, realizando a gestão, a cultura da empresa. Então, isso vai ser muito importante. Ô, Renata, tem uma pergunta aqui da Roberta também, mas eu vou fazer uma pergunta para você e depois que você terminar de responder a minha pergunta, eu faço um complemento com a pergunta da Roberta. Sobre o aspecto do home office, né? E você já começou até a adiantar e a gente brincou lá, né? Já existe pesquisas mostrando essas mudanças no mundo do trabalho para o home office, o comportamento, o padrão de trabalhadores ou de empresas relacionados a isso? Sim, Anderson, já existe. Eu agradeço a pergunta da Roberta, muito obrigada. A pergunta da Roberta foi o seguinte, como a ergonomia pode auxiliar para melhorar as condições de trabalho? E aí, vamos fazer esse Vamos fazer um mix aí, isso. Tá bom. Então, Roberta, agradeço a pergunta. Eu vou iniciar com a pergunta do Anderson, tá? Então, sim, a gente já tem pesquisas com relação referentes às mudanças no mundo do trabalho. Inclusive, isso eu cito nesse artigo de capa que vai lançar agora em outubro da revista Prevem. Eu convido todas a lerem um artigo. Tem uma novidade. Essa questão. Vou colocar facinho para vocês terem acesso à revista. Calma aí. Vai lá, Renata. Tá legal. Imagina. Então, aí, o que acontece? O artigo, a matéria que foi feita com o sistema de home office, a pesquisa que foi realizada pela Faculdade de Economia e Administração da USP e também pela Fundação do Instituto de Administração, pela FIA. E o que eles fizeram? Eles pegaram mais de 1.500 profissionais em home office para fazer essa pesquisa. E aí eles chegaram à conclusão, dentro de todo o mapeamento que eles fizeram com relação às pesquisas e às perguntas e às respostas, que 94% dos profissionais estão satisfeitos com o trabalho em home office. 94%. Falaram que a produtividade não interferiu na produtividade. E, pelo contrário, 71% afirmou que eles estão tendo mais precisão no trabalho e mais qualidade. Isso é muito importante, né? Porque, assim, querendo ou não, você consegue um lugar silencioso, o momento do seu trabalho, e como você não tem, às vezes, a distração, às vezes, de um colega, às vezes, alguém passando e tudo mais, ou telefone, enfim, você consegue essa produtividade e qualidade. E pela pesquisa, os profissionais estão muito satisfeitos. E 76% também falaram que isso é compatível com a convivência familiar. Está sendo muito bom para eles estarem mais próximos, um pouco mais tempo com os familiares, tanto com os filhos como com a sua família em geral, né? Porque assim, eles não ficam mais tanto tempo no trânsito, não ficam tanto tempo gasto fora, eles podem
também fazer algum exercício físico, sendo na rua, ou mesmo em casa, ou uma meditação, um yoga, que tudo isso ajuda também na produtividade do trabalho, que a gente sabe, que a gente estava falando sobre ergonomia cognitiva, né? Então, são pesquisas importantes, interessantes, que realmente estão acontecendo. Por exemplo, até acabou de sair agora hoje, né, no SPTV, falou que foi oficializado, né, o trabalho de funcionários públicos da Prefeitura de São Paulo, né, eles podem agora trabalhar em home office, claro, quem não quiser também é opcional, mas até foi uma fonte que, enquanto eu estava arrumando aqui para a live, a minha irmã Fernanda que me passou, falei, olha, já tenho até uma jornalista de bastidor. A Larissa Fernanda já está aqui? Fernanda subiu? Tá aí a Fernanda, tá aí. Eu acho que subiu. Inclusive colocaram aqui, né, a informação, deixa eu ver aqui, onde foi que a prefeitura, aqui, o Mike colocou, aqui no estado de Goiânia, prorrogou o teletrabalho até janeiro de 2021, né, teve mais uma outra pessoa aqui, a Roberta colocou, né, a prefeitura do município de São Paulo divulga. É isso aí. Né, confirmando o que você disse aqui. É isso mesmo. E aí o que acontece? Porque a prefeitura, ela chegou à conclusão que esse teletrabalho, ela proporcionou mais economia, mais produtividade, mais dinheiro em caixa. Né? Então, quer dizer, isso já está comprovado, inclusive, pela Prefeitura de São Paulo. Então, a gente precisa ver com outros olhos, e esse já é o futuro que está acontecendo agora, né? A questão da Roberta, linkando, ela falou, você pode só me lembrar, Anderson? Claro, como a gente pode fazer essa adaptação, né? A ergonomia pode fazer a adaptação, né, dessas novas frentes de trabalho, né? Então, deixa eu achar. Então. Foi isso aqui, eu fiz uma síntese né? do que eu lembrei também, mas eu estou voltando aqui para não ser sem educação com ela aqui, né, porque ela fez a pergunta. A Fernanda abanou a mãozinha aqui pra gente, tá? Oi, Fernanda. Tá aí, olha lá. Tá aí. A Maria também tá aí, o Vicente tá aí, um monte de gente tá aí. Obrigada, viu? Minha prima também, um monte de gente. Família toda aí. Nossa Senhora, a audiência da família hoje. Tudo Obrigada. Bem, família? Meus alunos, família. Depois dessa pandemia, nós vamos sentar e fazer um churrasco. Renata. Isso! Não! A Ergo Company. Vamos lá. A Roberta, vamos fazer de novo, né? Como a ergonomia pode auxiliar para melhorar as condições de trabalho? Melhorar as condições de trabalho, é isso? É que eu sei. Tá. Isso, melhorar as condições de trabalho. Muito, Roberta, muito. A ergonomia, ela começa desde a questão do posicionamento do seu posto de trabalho, da escolha dele, se tem ventilação, se você tem uma iluminação natural, se você tem baixo ruído, se você tem uma mesa adequada. A gente até falou isso na live passada, né? Não sei se você estava, a gente falou sobre posto de trabalho, sobre você colocar na posição adequada, mas assim, se você for apostar em alguma coisa, falar, Renata, tô sem dinheiro, tá, o que eu tenho que comprar? O mais importante que eu tenho que comprar? Uma cadeira. Uma cadeira certa, tá, pessoal? A cadeira certa não é a cadeira xerife. A cadeira certa que ficou famoso porque uma pessoa entrou na live passada e falou da cadeira xerife. E aí a gente foi pesquisar da cadeira xerife e era uma cadeira que não tinha questões ergonômicas, por exemplo, como encosto, não tinha precisões para você movimentar o encosto, ou a parte de antebraço também. Então, a cadeira ergonômica correta é aquela que você consegue arrumar o ajuste de postura, tanto na parte do encosto, como do assento, como das suas mãos. Então, essa é a cadeira ergonômica correta para você, e para todo mundo que vai usar, porque a cadeira ela tem que ser adaptável, você vai sentar e você vai ajustar, tá? E aí sim você vai ter o conforto, você não vai sentir tanta dor, que, por exemplo, a gente sabe que 18% das queixas de dores foram na coluna, né, durante esse período, a gente está sabendo. Então, a coluna provavelmente foi por causa de má postura durante o trabalho, às vezes a gente não percebe, e uma cadeira que não estava adequada também. Então, Roberta, tem que prestar atenção nesses itens, tá? Nos itens de trabalho mesmo, na sua posição, para você ter uma saúde no seu trabalho e conseguir trabalhar aí e produzir com qualidade. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Renata, em relação às empresas, nós falamos muito da relação trabalhador e trabalho.
Nós estamos conversando aqui da extensão do teletrabalho, ou seja, do home office, que ganha evidência com a pandemia, porque isso já acontecia, às vezes a gente não percebia, que às vezes estava acontecendo até entre a gente, porque eu gosto muito de cafeteria e sempre tinha alguém ali trabalhando com seu notebook. Então, é um sistema de teletrabalho, né? Que as pessoas acham que o home office tem que ser dentro de casa. E, às vezes, tem essa liberdade para o trabalhador que ele vai levar o posto de trabalho dele para onde ele acha melhor adequado. Então, nós falamos sobre o trabalhador. Agora, vamos falar um pouquinho das empresas. Tá? Como que as empresas estão vendo esse futuro? Será que essa extensão, vamos pegar o caso que nós falamos aqui, essa extensão até janeiro de 2021 é apenas para não ser cobrado sobre uma responsabilidade social à saúde, né? Ou realmente é algo que, e você já trouxe até, começou as informações, que realmente, olha, isso é importante para o sistema produtivo. Quando eu tenho trabalhadores mais à vontade, mais libertos de algumas obrigações, como o de ir e vir, né? Para o trabalho. Você acha que as empresas estão vendo isso com bons olhos? Eu acho que as empresas, elas estão no momento que elas estão refletindo muito sobre economia versus corona, né? Porque é inevitável. Isso a gente viu que muita gente quebrou, muita gente não deu continuidade aos trabalhos, né? Muita gente foi mandada embora, a gente sabe disso, e isso é uma realidade, né? É uma realidade. E como é que as empresas estão lidando, né? Vamos falar das empresas, estão lidando com essa perspectiva. As empresas, elas estão verificando a produtividade dos seus funcionários através do teletrabalho. Elas estão vendo o quanto isso está sendo menos custoso para elas e também, além do custo, de também se preocuparem com a saúde dos seus funcionários, porque nós precisamos realmente ter uma certeza que todos estão protegidos. Então, a empresa, ela se preocupa muito com isso. Se você voltar como era antes, como um trabalho normal e todos lá, a gente sabe que a contaminação poderia ser muito maior, muitas coisas horríveis poderiam acontecer. E as empresas, claro, elas não querem expor os funcionários a isso, e nem devem, porque senão elas vão ser responsabilizadas por isso, né? Então, teria um custo enorme com relação a isso e perdas irreparáveis, além dos custos. Então, o que elas estão vendo? Elas estão vendo os significados financeiros, os espaços estão sendo reduzidos. Então, por que as pessoas estão deixando, às vezes, espaços grandes, empresas grandes? Por causa do teletrabalho. As pessoas migraram para casa, está sendo mais rentável para eles guardar dinheiro para poder usar com tecnologias, com essa parte aí de robôs e tecnologia. Então, quer dizer, eles estão economizando esse dinheiro para poder fazer com que a empresa produza mais em menos tempo, e não tem essa questão de exposição das pessoas, né? Então, isso é uma realidade também. A mão de obra, ela vai ter que ter essa parte informatizada. Então, quer dizer, a mão de obra, quem infelizmente não tem essa vivência com parte de tecnologia, realmente vai ser muito difícil continuar no mercado. Essa é uma realidade aí. E também outra coisa, as empresas, Anderson, elas estão trabalhando, as empresas, elas estão trabalhando, agora voltou? As empresas estão trabalhando com menos estoques também. Elas estão produzindo aquilo que elas podem produzir em pequena escala, né? Então elas estão com esse portfólio menos, e aí elas estão investindo mais nessa parte de tecnologia, porque antes eles tinham estoques maiores, locais maiores, às vezes tinham maiores negociações, que agora eles não estão fazendo isso, ao contrário, eles estão reduzindo. Tanto que você pode ver, às vezes você procura um produto em determinada loja, só tem aquele, pode ser à disposição, pode ser, não tenho mais esse, eu tenho esse. Eles estão procurando vender aquilo que eles têm hoje em estoque, porque a produção, mesmo porque a pandemia gerou isso, né, porque foi uma cadeia.
como parou a indústria, parou o fornecimento de materiais, parou a produção, né? Enfim, então essa questão aí da pandemia também foi um reflexo para a economia e para as empresas. E isso reflete no trabalhador, acaba chegando no trabalhador, né? Isso aí é fatal. Então, eu vejo que o ano que vem vai ter uma nova realidade com relação a perfil de trabalhadores. Sim. E a ergonomia, ela está presente em todos esses fatores, por quê? Porque o home office vai perpetuar, né? Tende a perpetuar. E as pessoas precisam saber como viver nesse home office de uma maneira saudável e trabalhar de uma maneira correta. Isso aí vai precisar ser feito. Pessoal, aproveitando aqui que a Renata está trazendo essa realidade traz um novo perfil aí de entendimento das condições ergonômicas do trabalho, a gente já tem uma declaração que é oficial, que entrará em vigor a partir do dia 9 de março de 2021, que é o GRO e o PGR. E coloca enquanto obrigatoriedade para que todas as empresas reconheçam os seus riscos. E no caso aqui da ergonomia, né, os riscos relacionados a fatores ergonômicos, né, uma vez que a ergonomia não é um risco. Inclusive, isso está dentro dos textos das novas atualizações das NRs, traz o risco ergonômico, que a gente chama de risco ergonômico, quanto riscos relacionados a fatores ergonômicos. Então, coloca a obrigatoriedade para que todas as empresas reconheçam todos os riscos para ser gerenciados. Reforço, inclusive os de natureza ergonômica. Porém, nós temos também condições de trabalhos que vão gerar a necessidade de um entendimento melhor dessas condições de trabalho. E aí a gente tem um instrumento na área da ergonomia, um método, né, um instrumento metodológico, que é um método chamado análise ergonômica do trabalho. E por que eu estou contando isso para vocês? No dia 7 de outubro, nós faremos um webinário, será uma aula sobre análise ergonômica do trabalho com a professora Renata Stellin. Então, essa aula acontecerá pelo YouTube da Ergo Company, porque ela vai compartilhar a tela, ela vai interagir com vocês, vai ter um chat, né, e tudo mais. Então, eu já deixo aqui esse aviso, né, para que vocês também participem. Anderson, como é que eu fico sabendo? Primeiro, seguir a gente nas redes sociais, mas a melhor estratégia na bio do Instagram aqui da Ergo Company tem um link. E esse link tem um grupo no Telegram, tá, que chama Ergonomia Grupo Raiz. É um canal, na realidade é um canal, é um portal de notícia, onde que eu sempre coloco informações ali relacionadas com o mundo da ergonomia. E também há um chat desse canal onde você pode interagir, colocando ali dúvidas, ajudando as pessoas a crescerem, né? E ali a melhor estratégia para você não perder esse bate-papo no dia 7 de outubro, onde que a doutora Renata vai dar uma aula para a gente sobre análise ergonômica do trabalho. Você quer falar um pouquinho mais, Rê? Então, é bom. Primeiro, eu convido todos, né, a participarem desse dia. Com certeza, aqueles que já fazem uma análise ergonômica do trabalho, ou aqueles que ainda não conhecem ou não têm ideia o que é uma ET, vai ser muito importante para essa nova adaptação, né? Porque a gente não pode esquecer também que tem pessoas que vão voltar ao ambiente de trabalho, não só home office, que vão voltar às empresas. E como é que eles devem se comportar, né? Como é que vai ser essa nova realidade, quais são essas normas, como o Anderson falou. Então, essas questões, elas vão influenciar muito na questão da análise ergonômica do trabalho. Porque a gente sabe que tem as questões físicas, organizacionais, né? Enfim, e isso está totalmente ligado com as questões da ergonomia. Então, eu convido todos vocês a participarem, vai ser bem bacana. Que legal. Pessoal, sobre a revista Prevem, nós já temos 10 edições publicadas da revista. É uma revista digital, 100% gratuita, onde você pode ter acesso a todas as matérias. Só que para você ter acesso às matérias da revista, você precisa assinar a revista.
Mas, como eu disse para você, ela é 100% gratuita. Também, no link da bio, você vai encontrar um botão que leva você para a revista Prevent. Para você ter acesso a todas as edições, você tem que assinar, fazer um cadastro, e aí você vai ter acesso através de um login e senha. E na edição de número 11, que sai agora no final do mês de setembro, matéria de capa, Ergonomia do Futuro, com a professora doutora Renata Stellin. É isso, Rê? É isso mesmo, pessoal. Convido todos a lerem a matéria, tá bem bacana. A revista tá recheada de matérias interessantes, de profissionais, e vocês vão gostar bastante. Em várias áreas, na área da saúde, na área da ergonomia, na área de legislação. É uma revista bem interessante mesmo. E acesso a todos, né? É gratuito, digital. Basta se cadastrar, né, professor? Eu também escrevi um artigo, viu, gente? Isso mesmo, o professor escreveu um artigo. Vai sair um lá também. Isso mesmo. A gente fica dividido, né? Vamos escrever, a gente vai escrever, né, Rê? Com certeza. Aproveito também para convidar vocês a reforçar o convite. Próxima terça-feira, dia 22, Dr. Robson Spinelli, da Fundacentro, vai falar sobre a NH11, Norma de Higiene Ocupacional de número 11, onde que trata sobre iluminamento. E aí nós vamos tentar fazer uma conexão com a ergonomia. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma norma de higiene ocupacional citado dentro de uma norma regulamentadora que aborda ergonomia, né? E aí aquele questionamento, será que nós vamos trabalhar, o ergonomista, ele é um higienista, ou será que ele é um profissional que estuda e avalia as relações homem e trabalho? Então, qual é a linha tênue de todas essas relações aí? Então, eu deixo para vocês esse convite no dia 22 de setembro, próxima terça-feira. Na última terça-feira do mês, que é de 29, nós vamos conversar com a doutora Laila Vilela, que é médica do trabalho e especialista em ergonomia, nós vamos falar, auditora fiscal do trabalho, e nós vamos falar sobre a atualização da NR17. Tá? Então, nós vamos conversar aqui sobre todo o processo de atualização da NR17 e a gente buscar já informações sobre o desenho dessa nova norma regulamentadora que vem aqui para a gente, certo? Então, o mês ficou bem recheado, né, Renata? Você viu? Ficou, com certeza. Celebridades aqui, né? Já começando lá no primeiro, com certeza. Que foi a Mara Verdade. Camisaça. Sim. Depois nós tivemos a Lucelene, falou sobre exoesqueleto. Agora você falou da ergonomia do futuro. Já divulgando aqui que nós vamos ter um webinar no dia 7 de outubro. Vamos ter. Vocês estão vendo que é muita informação? Por isso que eu falo para vocês, vá para dentro do canal lá no Telegram, tá? Vai lá na bio, clica na bio, vai para o canal do Telegram, porque essas informações eu vou colocando para você de forma homeopáticas, né? De etapa por etapa, para você ir organizando a sua agenda e não perder nada disso. Certo? Link está na bio. Convido vocês. Renata. E o mais importante, né, professor, que tudo isso as pessoas vão usar no seu dia a dia. São informações importantes e você vai usar no seu trabalho. Então, é por isso que a gente espera vocês nas leituras, nas lives, e para vocês poderem conversar com a gente está tirando as dúvidas de vocês. Renata, últimas palavras para a gente fechar a noite. Eu agradeço a todos, né, dos amigos, da família, daqueles que eu não conheço. Ok. Pessoal, eu agradeço também a atenção de vocês, os convites estão aí, tá? Não perca essa oportunidade de interagir com a gente, participem, vá lá para o canal no Telegram, que lá você está sempre atualizado e as informações de forma organizada para você. Grande abraço, Renata, abraço no coração mesmo, e nosso encontro marcado pelo YouTube sobre
Análise Ergonômica do Trabalho, uma aula. Tchau, tio. Tchau, tio. Então, pessoal, aproveitem. Audiência, beijo, abraço, perdimão. Renata, beijo abraço, perdimão. Obrigada. Tchau, tchau.